o fato de eu ter implementado a gestão da qualidade no cartório mudou muito assim, a minha realidade, permitiu que eu pudesse sair mais do cartório, né, para tratar das questões institucionais, né, porque realmente é algo que demanda muito tempo. Eu era no passado, né, membro do Conselho Deliberativo do CORE. Depois, nos 2 últimos anos, 19 e 20, eu fui secretária do CORE. Em 19, eu assumi a diretoria de comunicação do CORE, que é uma diretoria que dá bastante trabalho. Eu assumi em paralelo, teve a criação do Registro de Imóveis do Brasil, então eu assumi também a diretoria de regularização fundiária do Registro de Imóveis do Brasil, que é a associação das associações. E, Nos por conhecemos fim, lá pessoalmente, né? exatamente, você estava lá na primeira reunião do RIB. E depois, na sequência, ainda fui assumir também a vaga, né, de Minas Gerais no Conselho Deliberativo do ONR. Então, assim, são muitas atividades. Eu, além disso, né, além de todas as questões profissionais, eu ainda sou presidente do Conselho de Patrimônio aqui de Mariana há 5 anos, que é também algo que toma, assim, né, uma cidade histórica, né, com centro tombado, vários monumentos com tombamentos isolados. Logo depois que eu assumi a presidência do Conselho, houve um rompimento da barragem, né, da Samarco aqui em Mariana, uma tragédia humanitária e ambiental e social muito grande. Eu me envolvi muito com aquilo ali, né? Fui fazer jornal com os atingidos, o jornal A Sirene, fiz durante um bom tempo. E o Conselho de Patrimônio sempre tocando em paralelo, né? Então, assim, obra em todas as igrejas centenárias aqui da cidade, restauração, todo tipo de... Aqui, minha filha, é um combo completo, fazemos qualquer negócio. Mas eu só consigo fazer, né? Porque aí, respondendo a sua pergunta, né? Eu só consigo fazer porque eu implementei a gestão, né? Então, eu consigo hoje fazer o monitoramento todo à distância, né? Com essa coisa da pandemia. Eu estou com uma parte da equipe trabalhando presencial e uma parte que está em home office, né? Em teletrabalho, desde o início. E está dando certo, inclusive está rodando melhor do que quando era presencial. É uma coisa incrível, né? Viu só? Nosso Rompimento de paradigmas também, né? rompimento de paradigmas. Eu falo que todo rompimento, né, toda quebra de paradigma é um choque, mas é também uma grande oportunidade que a gente tem. Né? Eu acho. É uma grande Porque faz a oportunidade. gente ter um movimento, né? A gente Te, caminha, a gente te anda, a gente tem que chacoalha, resolver de né? qualquer jeito. Te chacoalha, né? Te faz andar para frente. A gente dava os treinamentos de regularização fundiária em 2019 e ainda no início de 2020, só presenciais mesmo, né? Embora já tivesse muita demanda para o online, a gente só dava o presencial porque a gente acreditava mais no formato presencial. E aí, de repente, chega num momento em que todo mundo precisa fazer online, né? Não tem como você fazer o presencial. E aí a gente aumentou assim, o nosso público, né? O alcance do nosso público de uma maneira gigantesca. A mesma coisa aconteceu, né, lá no cartório, lá na serventia. O fato de estarmos, né, fisicamente distantes. Então, eu estou trabalhando de casa, uma das minhas substitutas também trabalha de casa, e a minha qualificadora trabalha de casa. E, assim, tá andando super redondinho. Estão lá no cartório hoje as meninas que trabalham no atendimento, né? A minha substituta da parte técnica e só. Né? Então, Viu assim, é só? E está funcionando atendimento, né? super bem. E está funcionando, assim, super bem. Fizemos um trabalho Até um muito usuário mais pesado. satisfeito, né? Fizemos um trabalho muito pesado, Denise, de conscientização do usuário, né, para uso da CRI à distância, né, uso do serviço do cartório à distância, então protocolos pela CRI, atendimento muito rápido, né, então subiu na CRI na mesma hora, a gente já baixa o pedido, já responde o usuário, e a gente acabou tendo assim um distanciamento, uma perspectiva que permitiu que a gente pudesse enxergar assim, onde estavam os nossos gargalos de produção, né? E aí foi muito Sim. bom, foi muito bom. Isso é ótimo, porque daí o retrabalho foi eliminado, né? Foi O tempo eliminado, perdido, foi né? eliminado. Reduz custo.
Você Ganho em faz, produtividade? você faz toda uma reavaliação, né? Assim, a pandemia fez com que nós tivéssemos que fazer uma reavaliação do trabalho, até para decidir quem ia ficar em casa, né? Quem ia participar ao vivo, quem ia trabalhar presencialmente, né? E como ia funcionar essa interação, né? Porque aí o título chega por meio físico, a gente tem que tornar aquele título digital, ou ele chega pelo meio digital e a gente tem que fazer uma análise física dele. Uhum. Enfim, né? A gente teve que redesenhar os nossos processos, né? E adequá-los a uma nova realidade de mundo virtual mesmo, de mundo pandêmico, de distanciamento social, né? Mas, no final das contas, para nós foi bom, sabe? Assim, lá para o cartório de registro de imóveis de Mariana foi bom. Os resultados Me que diz nós uma coisa, Ana conseguimos. Senhora, tu disseste que Mariana é a cidade mais antiga de Minas. E Sim, vocês tiveram que fazer todo esse movimento agora para o online. Então, significa que os sim. teus usuários, eles estavam muito acostumados com o presencial, ainda mais com toda essa carga histórica de ter uma cidade com preservação, né, histórica, de atendimento ali no balcão mesmo, muitos livrões escritos à mão. Como que foi a reação deles para essa mudança? Assim, quem está nos assistindo aí, né, e que é titular ou trabalha em cartório de interior, sabe bem como é que a Amanda toca nesses cartórios, né? A pessoa chega no cartório e ela fala assim, eu queria falar com a Ana, Sim. né? Aí eu queria falar com a Ana. É, E durante muito tempo, né, eu tive realmente à frente do cartório, assim, de uma maneira muito física, presencial, né? Então as pessoas ficaram muito acostumadas a ter a minha presença ali e havia uma certa dificuldade de fazer com que eles tivessem a mesma confiança na minha equipe. Uhum. Ou seja, se alguém da minha equipe fala, você pode acreditar que é como se Ana estivesse falando, né? Se Ana estivesse orientando, se Ana estivesse atendendo. Houve uma resistência. Eu vou te dizer que eu acho que eles ainda preferem, sabe, o Denise, uma reunião, um atendimento presencial. Mas muita coisa, por exemplo, não faz muito sentido, né? Se você está, por exemplo, precisando de uma certidão do registro de imóveis de Mariana, né, para o que seja, para qualquer natureza, para que você vai andar até o cartório, debaixo do sol ou de chuva, se expor ao coronavírus, né, sentar lá na Uhum. minha recepção, esperar alguém imprimir, selar e te entregar uma certidão, que você pode entrar na CRI e receber ela no meio digital e ter ela arquivada lá no seu computador, né, sem mexer com nenhum papel. Então, Uhum. esse serviço mais de resposta mais rápida, eu acho que ele foi muito bem aceito. Eu acho que ele foi muito bem aceito. E aí tem sempre aquelas situações. Por exemplo, amanhã mesmo eu tenho uma reunião agendada para as 11 horas com uma advogada que não quis fazer online, né? Então, aí nesse caso, eu vou até o cartório e faço o atendimento. A gente nunca, o importante é isso, né, Denise, eu acho. A gente nunca vai deixar ninguém sem um atendimento adequado, sem um atendimento de qualidade, sem um bom Exatamente. atendimento, sem um atendimento célere, né? Essa coisa do prazo é muito importante. A gente sempre fala, nossas discussões lá no CORE, né, que as pessoas querem prazo, né, querem qualidade, querem eficiência e querem segurança. Uhum. Exatamente. E isso daí é o mínimo que um cartório de registro de imóveis ou de notas ou de qualquer outra especialidade hoje deve entregar para o seu usuário. Então, quando eu vejo uma campanha como a sua, né, do prazo zero, eu fico muito satisfeita, né, de ver que as pessoas estão, né, se preocupando com isso, né? Nada justifica mais você entregar uma certidão com 5 dias Não, úteis. É uma não. certidão que você entra né, na CRI hoje e tira ela online na mesma hora, né? Então, como é que você vai Exatamente. trabalhar com um prazo de 5 dias úteis para expedir uma certidão? Né? O que é uma certidão? A certidão é um atestado daquilo que está escrito no seu livro, você não emite juízo de valor sobre aquilo. Uhum. Né? Você atesta, você certifica algo que está lá posto.
Então, essa questão do prazo, eu acho que ela é realmente muito importante na atuação hoje, sabe? Junto com a qualidade, junto com a segurança. O prazo é o que vai fazer muita diferença, porque a gente está vivendo num mundo muito acelerado. Nós, como consumidores, a gente exige algo mais rápido, né? O celular está na nossa mão hoje, a gente tem informação imediata, a gente não quer esperar. E daí, se colocando no outro lado, o titular de cartório tem que fazer esse mesmo movimento. E, Tem. A Ana, gente entra no site da e é Amazon, né, para comprar um livro e a gente quer que o livro isso, chegue 24 horas depois, né? Como é que você exatamente. vai exigir do seu usuário que espere 5 dias úteis para uma certidão? E digo mais, assim, ó, eu comprei um produto ali e no uso ele não ficou adequado na Amazon, né? Uma panela, ela começou a criar um ferrugem e era de uma marca muito importante, não deveria fazer aquilo. E eu entrei em contato dentro do aplicativo e já fiz o processo de devolução na hora. Já depositaram o dinheiro na minha conta e me deram ainda um número para eu postar a chaleira no correio sem precisar pagar o despacho. Olha só a velocidade disso. Uma devolução, que não é uma compra, Devolução, não é né? simples. É. Tem uma Então, assim, logística, né? exato. Então, assim, os cartórios também precisa ser olhado dessa forma. Só que, Ana, assim, ó, eu converso com muitos titulares. Ontem mesmo um ligou para dar os parabéns em relação ao movimento Prazo Zero. Não imagino a quantidade de contatos que eu estou tendo em relação a isso. Que o pessoal, assim, está mobilizado realmente para o prazo. Isso que a gente está só iniciando. E daí ele disse assim, Denise, eu preciso participar da jornada para entender como é que funciona, porque o meu prazo aqui está 60 dias. Eu Nossa digo, Senhora. como assim, doutor? Mas e falando assim, ó, de uma forma que está dentro ainda da legalidade. Não tem aquele Tá total. despertar. Isso. Então, é esse despertar, assim, ó, que a gente está fazendo o movimento para enxergar que precisa reduzir, precisa baixar o prazo, que não pode mais considerar o prazo máximo legal, que isso era numa outra época, num outro momento do mundo. E no mundo atual não é possível mais isso. Deixa eu te dar um dado aqui. Ó. No ano passado, em janeiro de 2020, o meu cartório trabalhava, porque eu trabalho de uma forma um pouco diferente de alguns colegas, né? Eu faço o protocolo do título, mas eu não recebo antecipado no momento do protocolo, eu recebo só o protocolo. Depois eu faço a análise, devolvo para a parte e a parte cumpre a nota se houver, faz o pagamento e eu efetuo o registro. Então, o meu prazo de registro, ele depende muito do meu prazo de qualificação. Em janeiro do ano passado, eu gastei em média 7 pontos. Né, a minha média de janeiro de 2020 era 7,32 dias para qualificar e 10,6 para entregar o registro ponto selado. Tá? Em 2020, nós fizemos aquele movimento que eu te falei, né, de reavaliação dos processos, de reanálise, de redistribuição e tal. Em janeiro de 2021, o meu prazo de qualificação é de 0,97 dias e o meu prazo de entrega de registro é de 1,36 dias. Que isso, Ana? Com mudança de fluxo? E o pessoal não acredita? Olha aí a Ana dizendo. É possível. Sobrecarregou a tua equipe? Não, Para fazer pelo isso? contrário. Vou te contar mais, não vou te contar outra. Em dezembro, a gente tem aquele problema que a tabela vira, né? Isso. Tabela vira. É o Então, mesmo fluxo. isso. E aqui em Minas, pela regra da virada da tabela, a pessoa, a gente faz o cálculo no dia do protocolo, mas ela paga o emolumento do dia do registro. Então, Sim. pode ser que você protocole em dezembro e registre apenas em janeiro. Então, o que a gente tem como política aqui do cartório já tem uns anos? Entregar em dezembro tudo que tiver entrado em dezembro. Para quê? Ótimo. Para não gerar estresse com o usuário. É claro que aquilo que for recepcionado no penúltimo e no último dia, Na véspera, né, na não é véspera possível. não dá. Mas a gente vai fazendo o cálculo ali, tudo que entra até o feriado de Natal, a gente vai fazendo, entregando. Pois esse ano,
a minha equipe entregou todos os registros protocolados, todos os títulos protocolados no mês de dezembro. No dia 30 de dezembro, dia 31, eles nem trabalharam. Prazo zero. Não tinha nada. Tinha nada. Tinha nada. Bem, pode ir embora? muito Pode ir embora para casa. Porque era ponto facultativo, né? Isso! E olha só, as pessoas não ficaram felizes? Super! O usuário tá todo mundo super feliz. satisfeito, a equipe super satisfeita, que pôde ir para casa comemorar com a sua família, né? A virada do ano, tranquilo, com folga. Tu super feliz porque estava tudo em dia, não tinha nenhuma ligação para receber nesse dia, para agilizar prazo, para ainda ganhar o benefício da tabela, né? Tudo resolvido. Tudo resolvido, assim, lindamente. Isso dá um grau de satisfação gigante. Isso sim é propósito de um titular. Parabéns, Ana, arrasou. Muito foi bacana, bom. esse movimento foi bacana. É claro que quando você tem que... Janeiro é um mês um pouco atípico, né, nos registros de imóveis, né? Tá muita gente de férias, etc, etc. Então, você tem muitos títulos mais simples em janeiro. Compra e venda, doação, uma retificação diária. A retificação diária até que não tem muito em janeiro, não. Mas você tem títulos mais simples. Essa média aumenta um pouco porque tem títulos que você não tem como entregar com rapidez por conta dos próprios prazos legais. Então, a retificação diária, por exemplo, se tiver uma notificação de confrontante, são 15 dias para manifestar, né? A uso capião tem que aguardar. A uso capião, cada confrontante também são mais 15. Loteamento tem que publicar edital 3 vezes seguidas, enfim. Regularização fundiária, né? Às vezes é muito volume, chega muita coisa de uma vez, realmente não tem como você dar vazão. Então, esse prazo óbvio, né? Essa média vai aumentar. Mas, hoje, com o título simples, ele está em 1,36. Ótimo, Ana, excelente, parabéns, viu? E outra coisa, quando esses documentos que são atípicos, que dependem de uma definição externa, ele não está mais computando o teu prazo médio, não. Porque depende de um fator externo para resolver ali, né? Ele tem uma nota devolutiva ali. Uma nota devolutiva pendente. Todos os meus títulos dão uma pendência de nota devolutiva por causa do cálculo do valor do registro, né? Mas quando o título é simples, é tão rápido que nem está fazendo diferença. Agora, a gente tem, né, um indicador para títulos mais simples, né, e outro para títulos mais complexos, né, que não dependem, aquilo que você falou, que não dependem né, apenas do trâmite interno no cartório, depende também do usuário. Mas ainda que a gente trabalhe, Denise, com um prazo de 5 ou de 10 dias, né, eu acho que a gente já está num movimento. O importante é o movimento, né, Denise? É aquilo que a gente está falando, é o movimento, é a vontade, é o interesse de resolver né, o problema do seu usuário. Eu sempre falo para as meninas lá no cartório, estou vendo que a Luana entrou aí, Luana é minha funcionária, e Luana. Lucimar é minha cliente lá no cartório. SH é minha prima. O povo tá aí. Vocês devem ser orgulhosos da Ana, hein? Muito orgulhosos. Mas eu fico mais orgulhosa deles, muito mais. Né? Mas é o que eu falo para eles. Eu falo, olha, sempre se coloquem na cadeira que está localizada à sua frente. Né? Se fosse você, como você gostaria de ser tratado? Em quanto tempo você gostaria de receber esse documento? Exato. Então, a pessoa não está ali fazendo um favor, né? Ela está ali porque precisa do cartório. E vocês só existem para atender a necessidade deles. Exatamente. Você não precisaria existir. É o que eu sempre falo, gente. Esse pessoal está pagando os seus boletos. Assim como paga os meus. Exatamente. Né? Assim como paga os meus. Se eles deixarem de existir, o cartório deixa de existir, o trabalho delas deixa de existir. Então, a gente tem que fazer todo o possível e o impossível, né? Para colocar o nosso usuário no pedestal, que é o lugar que ele merece. Isso. E, Ana, tu falaste uma coisa muito importante, que eu acho que é um ponto assim que todos os titulares de cartório precisariam olhar com mais cuidado, com mais atenção. É motivar a equipe para olhar o propósito da existência do cartório.
sabe? A equipe saber por que que ela está ali trabalhando, por que que ela está fazendo um registro, por que que ela está fazendo uma escritura, o que que isso gera de benefício para a sociedade, né? A instalação de novas empresas locais, porque daí a pessoa não está trabalhando por um dia de salário, ela está trabalhando por um Tem uma propósito, por missão uma na vida, construção de né? algo. É, e é muito diferente. Nesse processo de implementação do prazo zero que a gente está fazendo, a gente gera um movimento nas pessoas, né? Porque faz atividades, faz multirões, organiza pop, mas mostra o propósito. E a equipe vem junto. Então, às vezes, o titular fica até assustado, diz assim, como assim vocês conseguiram essa mobilização toda? Mas porque eles enxergaram um propósito. Não é só um dia de trabalho. E isso é só um movimento, é muito fácil de fazer. Não, não, Eu não é acho que dinheiro, não é nada, sabe? É movimento. eu acho que você tocou num ponto muito importante aí, Denise, que é o fato de que as pessoas nem sempre se movem pelo financeiro, pelo econômico, né? Sem dúvida, o financeiro e o econômico são um Importante. motor para muita gente, são importantes, são um motor para muita gente. Mas hoje ainda Até eu porque a falava pessoa com o precisa Fernando, sobreviver, né, Ana? Ela precisa todo sobreviver, então ela mundo tem que precisa pagar daquele boleto, recurso. né? Todo mundo Isso. tem que comer. Ainda hoje eu estava falando com o Fernando, né? Que eu acho que o que engaja as pessoas, né? Engajar significa mais do que você aderir, né? Significa você propagar, significa É, você, né, contar e chamar outras pessoas, né? O engajado, ele entra no movimento, mas ele cria uma nova onda neste movimento também. E a pessoa que é engajada, ou que a pessoa que se engaja em determinado projeto ou movimento, essa pessoa, muitas vezes, ela faz isso sem qualquer expectativa, pelo menos consciente, de retorno financeiro. E muitas vezes, o retorno que não é financeiro mobiliza muito mais. verdade. Então, eu digo o Verdade. seguinte: você ter orgulho, né? Igual, eu tenho o maior orgulho da minha equipe. Às vezes eu estou na academia, né, treinando e tal. E Mariana desse tamanho, né, gente? Todo mundo me conhece, todo mundo usa o serviço do cartório. E eu não tenho ficado no cartório presencialmente, eu tenho feito um acompanhamento. Eu vou lá, né? Umas 3 vezes por semana eu vou, vejo como é que as coisas estão, etc, etc, e fico, né, aqui de longe. E aí as pessoas falam, Ana, você sumiu, Ana, você sumiu. Aí eu falo assim, não, gente, época de pandemia, estou realmente evitando ir ao cartório, evitando ter muita gente lá dentro, né? Colocando o mínimo de equipe possível lá dentro. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês estão sendo tratados lá? Porque a gente faz pesquisa de satisfação com o cliente, né? Mas aí eu faço também essa pesquisa informal. E é muito legal, Denise, porque as pessoas viram para mim e falam comigo assim: nossa, o lugar que eu sou mais bem tratada em Mariana é quando eu vou lá no seu cartório. Viu só? É Luana tá aí me bom ouvir assistindo, isso, né? né? Luana, e eu conto para elas. Eu chego lá no cartório e falo, gente, sabe fulano que veio aqui? Falou que, nossa senhora, que adorou, que vocês trataram bem demais. Conto tudo. Todos os elogios que eu recebo na rua, eu conto para elas. Aí o que acontece? Chega no final do ano, esse ano deu até confusão, porque eles ganharam tanto presentinho, né? Caixinha de bombom, panetone, não sei o quê. E uns trabalhando de casa, enfim. Porque as pessoas ficam realmente, né, assim, satisfeitas. E aí eu vejo que as meninas têm muita satisfação de dizer que trabalham no cartório, que fazem parte da equipe. Eu tenho muita satisfação, as meninas e os meninos, né, eu tenho 2 funcionários também. Eu tenho muita satisfação de dizer que os meus funcionários são meus funcionários, Mariana, Olivia, Luana, Geison, Shirley, Nicolas, Regiane, Rafaela, né? Eu falo, são meus funcionários. Aqui, ó, essa meninada aqui, ó, é a minha turma, eu boto minha mão no fogo por eles e eles vão prestar, né, um serviço tão bom quanto eu prestaria. E aí, Denise, isso daí é que vai, né, isso se retroalimenta. É verdade, é verdade. Só para te ter uma ideia, te dar um exemplo de hoje também,
eu mandei um convite da Jornada do Prazo Zero para a doutora Moema, que é presidente da Noreg do Uma Pará. querida Moema. Querida, né? E ela pegou e enviou o convite nos grupos de WhatsApp, fazendo um movimento, né, para os titulares participarem da jornada gratuita. Sabe quantos fizeram inscrição só hoje? 40. Sabe o que é isso? A turma do 40 Pará? pessoas do Pará. Coisa mais linda de Olha, ver. E individualmente cada um, não foi a a entidade Moema que fazendo fez por eles, inscrição. né? É. Exato, mas a questão do movimento, quando tu dissesse assim, ó, que tem um propósito genuíno, que não teve custo nenhum, né? Não teve movimento financeiro nenhum de fazer É, o movimento e gerou esse é. resultado. O Fernando e você mesmo, quanto fizeram pelo Lapidando Diamantes aí em Minas, né? De várias turmas que aconteceram e mudaram muitas realidades sem envolvimento financeiro nenhum, mas para o bem da categoria e da classe. Eu conversava, né, sobre isso também com o Fernando hoje, da importância, porque existe no imaginário coletivo, né, uma coisa de que dono de cartório é milionário, né, de que dono de cartório ganha uma fortuna, e que acha-se, né, que todo mundo é o registrador da cidade de São Paulo, né, que tem os recursos, que tem o acesso, que tem, né, a equipe, né, a qualificação, enfim, a mão de obra qualificada, como você tem em São Paulo capital. Então, toda vez é assim, nossa, você viu quanto que ganha o fulano em São Paulo, o fulano no Rio? Tá, ok, não vou negar que isso existe, mas 98, 99% dos cartórios, né, está em cidades menores do que a minha. Exato. Menores do que Mariana. Né? Exato. São cidades de 6 mil habitantes, 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, 20 mil habitantes, eventualmente mais de uma, né? Mas são cidades muito pequenas, são cidades com E, poucos recursos. e eu tive até uma live com o Dan, do interior de Pernambuco, e Pernambuco. ele me dizendo que, além disso, de ser pequeno e ter poucos recursos, eles têm todas as atribuições no cartório e precisam fazer as informações de todas. Em Minas Imagina nós não que já é temos. difícil. Em Minas nós não temos. Em Minas, a opção do tribunal foi realmente dividir as especialidades, que dá um outro tipo de problema, mas dá problema também. Mas em outros estados, São Paulo acumula RTDPJ, o Pernambuco acumula mais de uma especialidade. E o que acontece? Você não tem recursos assim que são simplíssimos para quem mora no Rio e em São Paulo. Isso. Né? Então, começa com recursos humanos. Né? Quanto menor a cidade, mais dificuldade para você encontrar um funcionário que já venha pronto. Muito difícil. Exato. Você tem que pegar do zero e fazer aquilo que vocês fizeram, lapidar o diamante. Né? Depois, você tem recursos físicos mesmo. Né? Então, por exemplo, você não tem uma internet adequada. Vários colegas não têm internet adequada. Imagina no Amazonas como que é. Eu estive conversando com o pessoal lá, distante, tem que ir de barco, não tem Vários internet. lugares você não chega sequer de carro. Então, a realidade, né, dos cartórios, mesmo dos registros de imóveis no Brasil, ela é muito heterogênea, ela é muito diversa. Exato. E uma coisa que as pessoas precisam compreender, aí eu já estou falando para os pequenos, né, é que o fato de você ser pequeno não é um impeditivo para você trabalhar com a gestão da qualidade. Muito pelo contrário. Né? Verdade. É um motivador para você trabalhar com a gestão da qualidade. É um motivador para você potencializar o seu trabalho, para você potencializar o efeito do seu trabalho, o alcance do seu trabalho. O registrador precisa estar muito atento a isso. Né? Eu disse para você mais cedo que eu, por exemplo, sou presidente do Conselho de Patrimônio aqui da cidade. Mas não é só isso. Né? Eu participo né, de todas as reuniões sobre o plano diretor da cidade desde 2004. Que ótimo, Ana. Todas. Qualquer projeto de lei que chega na Câmara que se refere à parte de habitação, parcelamento do solo, código de obras, código de postura, regularização fundiária, qualquer um, a Câmara me notifica e me pede para manifestar. Qualquer um.
Isso Por sim que é quê? uma participação integrada dentro da cidade. É E, isso. Denise, é uma coisa que a gente faz, né? Eu acho que eu faço muito por eu ser daqui, né? Eu sou daqui de Mariana, também tem isso. Mas Sim. faço muito também em razão do meu perfil, eu acho. Mas é algo que todo registrador tem, na minha opinião, obrigação de fazer. A gente tem obrigação de melhorar as cidades que a gente atua, em que a gente atua. Verdade. E você Parece que tu ouviu a começa. minha live de hoje de manhã, que eu falei de propósito. Eu, eu tive uma live ontem com o Dr. Jordan, Aham, o presidente do IRIB agora, presidente do IRIB. E daí eu fiquei tão empolgada com aquele meu discurso que eu resolvi fazer uma live hoje de manhã falando de propósito. Eu digo, eu não vou falar de prática de gestão, vou falar de propósito. Falei só sobre isso, Ana, porque eu acho que vai ser um momento assim, ó, que o titular pode observar o que ele pode fazer em melhoria da sua cidade e o quanto ele tem de poder e força para fazer isso. E a gente pode mudar muita coisa, viu, Denise? Eu, com essa minha atuação aqui no ano passado, não, no ano retrasado, ano passado foi pandemia, né? Então, 2019, eu devo ter dado uns 4 treinamentos para a prefeitura. Dois eu me recordo, assim, com certeza, porque foram treinamentos de 8 horas e tal. E outros 2, assim, de reunião, etc. Ano passado chegou minha primeira regularização fundiária. Eu trabalho com regularização fundiária há anos, eu nunca tinha feito, né, na lei federal, porque aqui em Mariana você tinha um programa próprio, um programa municipal. Sim. Chegou a minha regularização fundiária, mas você tem que ver o brinco que chegou o processo. Mas ele chegou um brinco. Então, todo o tempo que eu investi lá atrás, né, treinando as pessoas, tirando dúvida, WhatsApp o dia inteiro, ele se reverteu em meu favor. Eu entreguei uma regularização fundiária em 25 dias. Nossa! Tempo Contando, recorde. contando o tempo de cumprimento de nota pela prefeitura. Que isso, Ana? Entreguei uma regularização, não era um núcleo grande, eram 70 unidades. Mas. Ana, nós vamos ter que criar uns procedimentos para isso, uns POPs para regularização e ajudar esses titulares a fazer esse processo rápido e gerar resultado. Temos que fazer esse movimento. Porque, por exemplo, esse treinamento do prazo zero, eu fui lá no cartório testar o método para ver se funcionava, porque eu queria garantia de resultado. Eu sabia que na consultoria funcionava em função do acompanhamento e tudo mais, né? Mas implementar o prazo zero em 15 dias e reduzir 75% do prazo. Eu digo, então é possível. É possível. Então, eles conseguem. Eles dão conta. Eles podem até levar mais tempo do que meus 15 dias, mas se levar 2, 3 meses já é um resultado fantástico. Né? Então, o quanto eu conseguiria ajudar os cartórios pequenos que não têm acesso a essas informações, esses recursos, através de um treinamento online. Exatamente. Que ele consegue lá seguir o passo a passo e fazer o processo de implementação. Nós temos que fazer isso com o REURB também. Eu acredito que tu já tenha muita coisa, né? Mas eu estou olhando para a gestão agora, já enxergando, e depois que eu enxergo, eu digo para a equipe aqui, depois que eu vejo, não consigo desver. Né? Eu mentalizei já vi o resultado. Então, acho que se a gente criar algo bem direcionado para ajudar no processo de implementação, nesse passo a passo, né? De repente, pós-treinamento de vocês lá do CORE, que daí ele já tem um entendimento jurídico maior, enfim, depois vai lá para a prática, né? Para fazer o processo de implementação, a gente possa gerar alguns resultados aí no país. Eu estou rindo aqui, Denise, que alguém colocou que a Cleide, um pop e um checklist feito pela doutora Ana seria um grande tesouro. A Cleide, segundo a de Joinville, ela está com eu vi a entrevista dela. Eu vi a live dela outro dia. Nossa, achei sensacional a história dela. Eu vi a Cleide. Eu acho que a gente pode pensar nisso, para ter um primeiro plano de ação aí para esse movimento. Sim. Tudo que a gente desenvolveu aqui, né, em Minas Gerais, na regularização fundiária, é um trabalho conjunto meu e da Michele, né? Sim. E a gente já tem algumas construções doutrinárias que são nossas. Então, a gente trabalha com um conceito que é um conceito de grau de complexidade da REURB, né? A Cleide está falando que é fã de nós duas, né? Eu e Michele, a gente trabalha muito bem juntas. Eu também sou fã dela, Cleide.
Aí a gente trabalha com o conceito de grau de complexidade. De repente, se a gente fizer um pop, né, baseado nisso daí, eu acho que dá. Agora, a gente você precisa, como diria uma pessoa que trabalhava, né, comigo, falava assim, o que você faz de meia-noite às 5? A gente sempre diz isso aqui também. É. Porque é um movimento, né? Mas daí, ó, a gente vai trabalhar, sei lá, uma semana, um mês nesse horário e vai gerar um ganho gigante lá para Com frente, certeza, né? com certeza, com certeza.